Bom day, Brasil e mundo! Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa fiel segunda-feira. Estamos aqui num propósito de trazer Provérbios, o livro escrito por Salomão, para trazer entendimento, sabedoria e direcionamento para a sua vida. Essa segunda live, de 31, é para falar sobre Provérbios 2 e para te ajudar nesta semana a encontrar o seu caminho certo. Você está realmente trilhando esse caminho que você sonhou? Será que o que você está fazendo hoje é o que você realmente deveria fazer? Será que as suas escolhas estão te conduzindo para o seu objetivo final, o objetivo que Deus preparou para você? Muita pergunta, né? A gente sempre fica tipo, ai meu Deus do céu, será que eu tô no caminho certo? Eu pelo menos falo isso assim, umas 5 vezes por dia, por aí, por baixo. Bom dia, meu amor! Que bom que você tá aqui. Bom dia, Sara. Então, qual é o caminho certo? Como encontrar o caminho certo? E como ter certeza que o caminho que você está neste momento é o certo? Afinal de contas, quem que quer vir nessa vida para se lascar? Ninguém. Quem é que quer estar aqui passando aperrengue, passando apertado? Absolutamente ninguém. Eu não conheço ninguém que quer. A gente passa, mas não é por querer. Então hoje eu vou falar sobre Provérbios 2. Como eu já falei aqui nessa live, serão 31 semanas falando sobre Provérbios, que são 31 provérbios. Que é o livro de conduta de sabedoria. Que se você não sabe o que fazer da sua vida, meu povo, lê Provérbios. Lá terá todas as respostas. E agora eu vou ler o primeiro trechinho do provérbio, só para vocês entenderem o que esse livro nos propõe. Provérbios de Salomão, que é filho de Davi, rei de Israel, traz o uso para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira a habilidade para entender os provérbios, parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, meu povo, quer ter sabedoria, quer ter discernimento, quer ter conhecimento? É aqui. Então, vamos lá. O Provérbios 2 fala sobre a excelência da sabedoria. E ela traz aqui 22 versículos para trazer conhecimento, discernimento, para você saber se você está no caminho certo, para você validar o seu caminho certo. E se você quiser fazer uma transição de carreira, uma mudança de objetivo, se você quiser ir para algo novo, se quiser se desafiar, se quiser se jogar num novo projeto, se você quiser entrar no relacionamento, se você quiser sair do relacionamento, como que você vai saber se você está no caminho certo? Tendo a sabedoria que ensina aqui, nessa excelência que é o Provérbios 2. Então, o que é importante a gente entender aqui sobre esse caminho certo? O que a gente precisa ter? Bom dia, Débora, minha querida! Saudades de você. O que nós precisamos ter para dentro de nós e que isso seja externalizado? Bom dia, Fê! Que nós precisamos ter internalizados dentro de nós e isso vai ser internalizado e isso vai ser externalizado algumas características que traz essa excelência da sabedoria. Então a gente precisa ter inteligência, a gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter integridade, a gente precisa ter justiça, discernimento e retidão. Todas essas palavras, elas estão em Provérbios 2 e todas elas convergem, contribuem para que você tenha uma sabedoria e a confirmação que você precisa ter para você saber com certeza absoluta se você está no caminho certo. E entender o que você busca. Porque independente do que você busca, você precisa de sabedoria em qualquer área da sua vida. Só que a gente não pode apoiar no nosso próprio entendimento. Porque eu acreditar que o que é bom para mim nem sempre é bom para mim. Nós temos uma visão limitada do que é bom, do que é útil, do que é valor, do que é entendimento, do que é sábio. Nós precisamos nos apoiar no entendimento e na sabedoria do Senhor, porque Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro e falar assim, minha filha, acorda para a vida. Isso aí que você está escolhendo não é o bom, não. Isso aí que você quer não é a melhor escolha, não.
E aí, a nossa vida pode dar um 360, ela pode dar um 870, ela pode dar muitos rodopios. E você falar, mas Deus, esse aqui é o meu caminho certo? Eu não tô te entendendo. Não foi isso que eu escolhi. Mas com o passar do tempo, tendo essas características ditas aqui em Provérbios 2, você vai entender qual é o seu caminho certo. Porque tudo isso que acontece na sua vida é para te preparar, te lapidar, te ajustar para você, enfim, estar no caminho certo. Porque para você estar no caminho certo, você precisa ser a pessoa certa para estar neste lugar, certo? E aí, ele traz uma consciência de que apenas o Senhor te dará o poder para você tomar a decisão certa, se tornar a pessoa certa, para você fazer as escolhas inteligentes, adequadas, para se encaixar no caminho certo. Sabe aquele ditado que fala assim, que tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, fazendo o certo? Porque se tiver alguma coisa desajustada, não vai fluir. E todas as coisas têm um tempo para acontecer. Apesar dessa frase me irritar muito, e eu preciso confessar isso, porque eu não queria que tivesse um tempo certo. Eu queria que fosse no meu tempo. Eu queria que fosse agora. Pra que eu tenho que esperar, né? Eu penso isso. Tô errada? Tô errada. Mas eu penso isso. E tá tudo certo, gente. Eu não sou perfeita. Quem é perfeito é só Jesus. Então, né? Tô aqui pra ser moldada. Então, eu queria que as coisas fossem no meu tempo, mas não é. E como ela não é, esse tempo é necessário para que eu seja transformada e o caminho certo entre na minha vida e eu seja a pessoa certa, fazendo o certo no caminho certo. E aí ontem, quando eu estava aqui meditando nessa palavra, organizando esse texto para trazer Provérbios 2, gente, isso aqui é o meu entendimento, ok? Quanto mais maturidade espiritual, maturidade na palavra, mais isso aqui vai sendo revelado e aprofundado em nível de consciência. O meu ainda é muito raso. Então, o Espírito Santo me conduziu ontem para trazer um entendimento e uma explicação sobre como a gente descobre o caminho certo e como o Senhor vai proporcionar isso na sua vida. E ele trouxe o seguinte, que o Senhor, imagina que ele é um GPS, que ele te dará o destino, o caminho e a rota. Mas ele não é apenas tudo isso, o caminho, o destino e a rota. Ele também é a sua vontade de trilhar esse caminho. Ele também é o caminho. E ele também é o ponto de início e o ponto final. Ele também é o seu desejo. Porque essa sua vontade de estar no caminho certo, essa vontade de fazer o que você quer fazer, ela pode ser de Deus, que plantou isso no seu coração e por isso você está precisando tomar essa decisão, por isso que você está querendo fazer essa escolha, por isso que você tem essa ânsia, esse desejo de fazer o certo. Porque talvez isso supera o seu entendimento, supera a sua vontade, supera a lógica. Você fala, gente, mas por que eu estou procurando isso? Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu preciso fazer o que eu preciso fazer? Então, o Senhor, Ele é todas essas coisas. Ele é tudo que engloba. Tudo que é diferente disso ou diferente da vontade dEle ou dEle não é certo. Se não é certo, não é o seu caminho certo. Então, o que você precisa entender para que hoje, segunda-feira e durante toda essa semana, você tenha certeza que você está no caminho certo, fazendo o certo, sendo a pessoa certa, é perguntar para o Senhor. É entender se isso que está acontecendo na sua vida, ou se você, ou se essa situação é de acordo com a vontade dele. Gente, e quando a gente pergunta, ele responde. É assim, ó, impressionante. E quando a gente fala assim, tem um ponto importante aqui. Então, beleza, eu fui lá e entendi que todas as coisas são do Senhor, são para Ele, por Ele, e tudo aquilo que acontece na nossa vida vai cooperar para o bem quando estamos alinhados com a vontade dEle. Então, quando a gente entende qual é o destino, qual é a rota, qual é o caminho, qual é o ponto A, qual é o ponto de início, qual é o ponto B, que é o ponto de chegada, se essa vontade é a dEle ou não, tudo isso é do Senhor, beleza. Então, quer dizer que a gente vai ter 100% de sucesso? Então eu falo, não preciso fazer mais nada. Deus resolve, Deus faz o que Ele quiser fazer, é uma vontade dEle, então eu posso abandonar que vai dar certo? Nem sempre. A maioria das vezes não. Porque Deus quer que a gente esteja alinhado com a vontade dEle e que faça a nossa parte. E que entre em movimento. E que faça todos os dias a escolha de continuar no processo. Porque tem um negocinho que chama livre-arbítrio que sempre vai superar qualquer outra vontade.
Pode até acontecer, mas pode não ser do melhor jeito. Então você tem que escolher todos os dias e ter postura, atitude, um comportamento adequado com a sabedoria para que te mantenha no caminho certo e que você chegue lá. Só que nesse processo, gente, vem prova, hein? Vem desafio, hein? Esse caminho, ele não é linha reta, ele não é o mais fácil de todos. Pelo contrário, ele tem muito desafio. Ele tem muita subida, muita descida, muito buraco, muita lama, muita pedra, muito abismo, muito tudo. Porque Deus quer ter certeza que você está apoiando o seu entendimento nele e confiando nele. E aí, ele vai trazer isso pra gente. Um processo completo, certificando e orientando você cada passo. Ele não vai te dar a visão completa e falar assim pra você, só vai. Ele quer ter certeza que você, em cada passo que você der, você vai certificar com ele que você está se mantendo no caminho certo. Ele sempre vai te jogar na rota. Sabe quando você coloca no Waze e você erra e fala recalculando rota e te dá outras opções para te manter no caminho certo e você chegar lá, esse é o Senhor da sua vida. Só que você tem que fazer isso todos os dias e às vezes, muitas vezes, durante o mesmo dia. Porque a gente vai se enganar, a gente vai se perder, a gente vai ser confuso, a gente vai se sentir muito confiante, muito independente, com muita autonomia. Se eu tive a visão de onde eu vou chegar e Deus falou pra mim que é aqui, como vai dar errado? A gente tem ego, a gente tem vaidade. E isso pode tirar a gente do nosso propósito. Isso pode tirar a gente do propósito de Deus. E aí a nossa vida pode voltar uma bagunça e aquele caminho que era certo não se tornar tão certo mais. Por você não ter ajustado e alinhado isso com o Senhor. E aí, eu vou ler só o trecho de onde veio toda essa reflexão. Leiam Provérbios 2. Coloque isso na rotina de vocês. E ele fala assim, ó. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E aí depois ele fala o seguinte, lá no 12, no versículo 12, sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E aí a gente fala, Deus, mas eu tô aqui no caminho certo, eu tô aqui fazendo a tua vontade, eu tô aqui pronta para chegar lá no meu objetivo, de fazer a mudança que eu quero, de fazer as escolhas que eu quero. O Senhor já abençoou tudo isso, como é que eu vou fazer daqui pra frente? Parece que estão todo mundo conspirando contra mim, eu caí em golpe, fui enganado, mentira, tem um monte de gente invejosa, um monte de gente levantando contra mim, parece que nada flui, nada dá certo. Aí ele traz o seguinte, a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então quando a gente olha para isso e para todos os próximos versículos até o 16, a gente entende que quando a gente pede essa validação, essa confirmação da rota todos os dias para o Senhor, Ele nos blinda e nos protege. E Ele tira as pessoas invejosas, Ele tira os conflitos, as discussões, os golpes, os desgastes dos relacionamentos, que seja familiar, no trabalho, com os amigos. Ele te livra de parcerias mal feitas, Ele te livra de roubos, Ele te livra de pessoas mal intencionadas, Ele te livra de pessoas infiéis, corruptas, Ele te livra de ataques espirituais, porque nem sempre as coisas estão na matéria, às vezes pode estar no campo espiritual, Ele pode te livrar de tudo isso. Quando você pede entendimento e se apoia na sabedoria do Senhor. Então, para você ter o caminho certo, para você saber se a escolha que você precisa fazer hoje é a correta, se esse caminho que você está trilhando é o certo, é o ideal, peça a excelência da sabedoria do Senhor, porque Ele vai te prover, Ele vai te trazer todas as confirmações que você precisa e todo o entendimento que você precisa e toda a proteção e livramento que você precisa para atingir o seu resultado e louvar o nome dEle quando você chegar lá, durante o caminho também, mas principalmente quando você chegar lá, porque o seu testemunho vai mover muitas coisas ao seu redor e transformar muitas vidas e trazer mais sabedoria para mais pessoas. Meu povo, toda segunda-feira estarei aqui, não defini o horário ainda, mas eu acredito que vai ser aí até 7 alguma coisa, até 8 horas. Que Jesus abençoe muito vocês. Leiam Provérbios 2. Segunda-feira da semana que vem vamos ler Provérbios 3, vamos entender mais sobre a sabedoria que Salomão trouxe pra gente escrito aqui. Valide o seu caminho certo com ele.
Confie nele, não no seu próprio entendimento. E que vocês tenham uma semana abençoada. Ai, quem foi de Rio Paranaíba região, sábado eu vou fazer uma palestra sobre gestão e comunicação dentro do agro para você ter sucesso na sua vida, nos seus negócios. E vai ser incrível, vai ser bem dinâmica, bem didática. E eu tô muito animada. E amanhã também vou postar umas coisas que são novidades por aqui. E vocês vão acompanhando. Um beijo.